Olá, olá! Salve, salve! Tudo bem? Vamos lá? Hoje eu quero falar sobre a pirâmide de Maslow. Antes disso, quero lembrar aí, né? Se você não é inscrito nesse canal, por favor, né? Se inscreva. Passe para os seus amigos. A intenção é só refletir, é só crescer, né? Eu acho que a gente tem essa missão, né? Já falei que aqui São Beda disse, né? Que a gente está fadado à destruição da sociedade se a gente fizer três coisas: não ensinar o que se sabe, não se praticar o que se ensina e não se perguntar aquilo que se ignora. Mas vamos lá, eu quero falar hoje sobre a pirâmide de Maslow. O nome dele era Abraham Maslow, né? Ele nasceu em 1907, morreu em 1970, quer dizer, é praticamente contemporâneo aí, né? Ele veio de uma família pobre, passou muitas dificuldades, era o filho mais velho de uma família de 8 filhos. Ele era descendente, né? Os seus pais eram russo com judeu. Olha, as grandes riquezas do mundo estão na mão dos judeus, né? Freud era judeu, apesar de ser ateu, né? Einstein era judeu. Os judeus Deus tem um compromisso moral com o povo de Israel, com os judeus. Mas o Maslow foi um homem que desenvolveu uma pirâmide chamado a hierarquia das necessidades. Eu quero ver se no fim eu consigo colocar uma foto dela aí para você ver, tá? Ou no início, tá? Vamos ver onde que eu coloco. Mas o Abraham Maslow, ele diz que é o seguinte: nessa pirâmide, né, um triângulo, né, um equilátero, né, para você entender, uma pirâmide, né, a gente faz isso com uma pirâmide de alimentação, quando vai no nutricionista, quais são os alimentos básicos. Então, na pirâmide de Maslow diz o seguinte: que o ser humano precisa primeiro suprir a sua questão da fisiologia, as suas necessidades. Ele primeiro precisa suprir a sua sede, ele precisa suprir a sua fome, ele precisa, no tempo de frio, ter agasalho, ele precisa ter uma roupa, né, para cobrir o corpo, para proteger a sua saúde, né? Ele precisa ter sapato, para ficar em casa ele precisa ter um chinelo, às vezes no verão ele precisa ter uma sandália, né? Ele precisa ter um relógio para saber que hora que vai chegar no serviço, quanto tempo dura uma aula, né? Ele às vezes tem os apetrechos, ele coloca uma aliança para dar um índice que ele é casado, ele tem uma aliança com uma pessoa, né? E são os anéis, né? Anel de grau. Então, para você suprir tudo isso, ele diz que a primeira coisa que você precisa suprir aí, essa é a base da pirâmide. Segundo, se você estiver se suprindo, você entra na questão você começa a ter segurança. Você começa você mesmo por si só, você tem mais estabilidade emocional, você se sente melhor, você vai se comportar melhor socialmente, né? E aí, você tendo segurança, que é a segunda, você vai entrar no terceiro degrau, que é a questão do amor e aceitação. Você vai começar a ser aceito, talvez pela sua sogra. Você vai ser melhor aceito pelas pessoas. As pessoas, né, vão te ver de melhor maneira, vão te acolher. As pessoas vão querer que você faça parte do grupo delas, porque você agora, você já supre as suas necessidades, você já se sente melhor e você já tem amor e aceitação. Mas continua mais um degrau dizendo o seguinte: se vai acontecendo tudo isso na sua vida, você entra na autoestima. O conflito dessa pirâmide é justamente a autoestima com a questão da fisiologia. Tem pessoas que não suprem a sua fisiologia e querem estar na autoestima. A autoestima é status. A autoestima é um nível de que você, você já se projeta socialmente. Por exemplo, né, uma pessoa tem um carro aí de 150 mil, mas não tem uma casa própria. Quer dizer, o básico está em falta e ele já quer estar na autoestima. Tem pessoas que compram tênis de 3, 4 mil, mas não tem um sapato para ir numa festa. As pessoas atravessam esse tipo de comportamento. A autoestima, a pessoa confunde a base da pirâmide com a autoestima, né? Uma bicicleta hoje vale às vezes mais do que um carro. Tem bicicleta de 30, 35 mil. Tem gente que tem uma bicicleta dessa e não tem outras coisas que são básicas. Esse que é o grande conflito.
E se ele estiver bem, se ele está indo pela pirâmide, ele chega na autorrealização. Ele tem criatividade, espontaneidade, facilidade de resolver problemas, mas o Maslow morreu e a sua pirâmide ficou fechada. Talvez por estar ele nasceu nos Estados Unidos e morreu nos Estados Unidos. Talvez por morar naquele país estável, né? Você pode ver as fotos no dólar. São aqueles homens lá desde o início, né? George Washington, né? Benjamin Franklin, né? A moeda é tão forte que não se faz tantas mudanças nela. Não se faz mudanças. Mas aí o Maslow morreu e vieram outros psicólogos e abriram a pirâmide de Maslow. Interessante, eles vieram e abriram a pirâmide. Qual a conclusão que eles chegaram? Se uma pessoa falir, se uma pessoa perder um bom emprego, se a pessoa, né, perder todas as coisas, ele vai ter que começar lá na base da pirâmide. Eu acho muito interessante. Vocês querem ver uma coisa? A gente ser pobre, ficar rico, é a coisa mais gostosa do mundo. Num instantinho você acostuma com a vida de rico. Mas um rico ficar pobre, é muito difícil ele querer começar lá de baixo. Olha só, tem pessoas que ficaram pobres, mas não quer abandonar o status. Né? Vai para uma roda de amigo, ainda cita aquela amizade dos ricos, mas ele não faz mais parte. Ele não tem mais dinheiro para isso. Ele parece que a cabeça dele quer manter, né, que ele tem que suprir, tem que estar na autoestima, mas ele não está ali mais, ele tem que ir lá suprir. Gente, um dia meu pai me falou uma coisa interessante, eu vou ter que aproveitar essa oportunidade. Meu pai, analisando a vida, eu já falei para vocês que meu pai era um Sócrates, né? Eu chamava ele de Sócrates. Meu pai dizia o seguinte: meu filho, eu estive observando, tem pessoas que nasceram pobres e elas ficam ricas, mas a cabeça continua de pobre. Tem pessoas que nasceram num lar rico e talvez nem tenham condições de viver mais aquele dinheiro que os pais tinham, né? Mas a cabeça dele é de rico. Você tem cabeça de pobre ou você tem cabeça de rico? Cabeça de pobre e cabeça de rico não é ter dinheiro. Às vezes tem gente que tem dinheiro e não tem cabeça de rico. Porque tem dinheiro demais, mas é cabeça de pobre. Tem dinheiro para ir numa loja comprar, mas tem medo de ficar pobre. Pense nisso. A pirâmide de Maslow.